Você já teve dúvida se você começaria a atender direto pacientes particulares ou precisaria atender o plano de saúde? Essa é uma dúvida que a gente vê muito comum entre os colegas. E eu queria hoje que a Mari falasse um pouquinho sobre a experiência dela nesse assunto. Mari, como foi para você tomar essa decisão de que você, começando lá em Brusque, numa cidade nova, você ia optar por atender só pacientes particulares no consultório? Quando eu comecei a fazer o consultório, eu embarquei nessa onda, né, de fazer a pediatria de consultório, mas eu ainda, toda a minha parte financeira estava estruturada com relação aos plantões. E eu estava muito confortável naquela situação. O que eu entendi? Eu entendi que eu não precisaria inicialmente ganhar um grande volume de dinheiro com o consultório, que eu estava ali para aprender como aquele negócio ia funcionar. E se ia funcionar para mim, porque afinal de contas eu não tinha me mudado definitivamente de Brusque, eu fiquei indo e voltando por um ano. E aí eu comecei a sentir como seriam as coisas antes de me credenciar nos convênios ou antes de pensar, né? Então meio que aconteceu de eu começar só com pacientes particulares, porque desde o princípio eu pensei que o consultório não seria a minha principal fonte de renda, eu estaria ainda bem segura nos plantões. Com o passar do tempo, eu fui sabendo o preço que o plano de saúde pagava por uma consulta médica, até porque eu trabalhei em uma clínica popular antes, então eu mais ou menos tinha essa ideia. E eu também tinha, através dessa experiência anterior, que eu não conseguia atender rápido. Eu sou uma pessoa que atendo mais devagar, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar sobre o cachorro, sobre o periquito, sobre o papagaio, sobre a avó. E então isso era um atendimento mais demorado. Eu comecei com atendimentos apenas particulares, mas com um valor mais baixo, não muito distante do parâmetro ali da cidade, mas era um pouco mais baixo, porque eu estava querendo sentir como as coisas iam acontecendo. E aí começou a chegar vagarosamente esses pacientes, mas eu tentava fazer o melhor atendimento possível. Teve consultas minhas, como eu só tinha aquele paciente no dia, demorou 2 horas. E aí pra mim tava tudo bem, porque eu tava ali passando por uma experiência, né? E não eu estava tentando ganhar dinheiro com o consultório. Mas através desse caminho, eu adquiri essa experiência e entendi que o melhor caminho realmente seria ficar só nos particulares. Porque por menor que eu ganhasse o valor da consulta, que era uma das mais baixas da cidade, eu ainda assim ganhava mais do que o convênio pagava. Então pra mim aquilo nunca entrou na cabeça, né? Como é que eu vou levar 1 hora para atender um recém-nascido e, sei lá, ganhar R$50 pela consulta limpo, né? Ou talvez nem era limpo, porque aí depois tem o retorno, tem não sei o que, enfim. Então eu julguei, né, e acabei vendo que funcionava dessa forma, ganhar um pouco menos pela consulta, mas ter um atendimento particular, mais selecionado, mais exclusivo. E aí, com o passar do tempo, eu tracei o plano de, claro, melhorando o meu padrão de atendimento e progressivamente subindo o valor da consulta. Que aí com 2, 3, 4, 5 meses de consultório, eu notei que era esse o melhor caminho a seguir. Então não foi assim, tipo, vou começar só com particulares. Eu fiquei assim, vou tentar, né? Já que me convidaram para trabalhar aqui, não vou ter grandes investimentos, vou ver como é que vai ficar, porque eu acho que pode ser uma boa ideia. E aí, você acha que o que foi principal para isso foi você ter uma segurança financeira? Com certeza. Antes de dar esse grande passo? Por quê? Porque se eu não tivesse a segurança financeira do plantão, eu precisaria extrair dinheiro do meu consultório. E para extrair dinheiro do consultório, eu precisaria de volume. E aí, como eu ainda era uma pessoa completamente desconhecida na cidade, como que eu vou ter volume? Me credenciando a um convênio. E aí eu me credenciaria a um convênio, faria um atendimento que talvez eu não conseguisse manter por muito tempo, né? Faria uma consulta mais rápida, enfim, eu não priorizaria a qualidade, que era uma das coisas que eu já havia aprendido na clínica popular, que é muito importante. Porque eu não sou rápida, não sou ágil, então para mim não funcionaria atender volume. E na clínica popular, você achou que aquilo te ajudou, não só no sentido de ter experiência, mas te ajudou para criar o seu nome? Acho que para criar a marca Mariana Tesa, não. Porque a clínica popular, ela ficava em uma outra cidade, mas ela me deu resultados para mim mesma. E isso me juntando
ao tempo que eu fiquei lá, a experiência que eu adquiri junto com esses resultados, quais são os resultados? Financeiramente muito pouco, mas os pacientes estavam gostando, eles pediam para passar sempre comigo, a clínica queria que eu atendesse mais períodos. Então, esses resultados me fizeram me sentir mais confortável, mais capacitada a realmente encarar o consultório com atendimentos particulares mais de frente. O que eu acho que se eu não tivesse passado por aquela experiência da clínica popular, com o volume que eu atendia, com os diversos tipos de pacientes que eu tive que lidar, acho que eu não conseguiria. Eu teria ficado com um pouco de medo, vou atender convênio, porque daí convênio vai garantir mais os pacientes e não sei o quê. Então eu acho que foi uma experiência que foi muito enriquecedora, muito mesmo financeiramente tendo sido não muito boa, mas me ajudou bastante. Tanto que quando eu decidi sair da clínica popular, eu já estava completamente estabelecida em Brusque. Mas eu criei um vínculo emocional, né, com a clínica e eu tinha uma certa dívida de gratidão com eles, que foi uma das coisas que eu tive dificuldade de sair, assim, porque eles me contrataram ainda finalizando a residência médica, né, de pediatria. Então eu fiquei muito grata com aquela oportunidade de trabalhar no consultório mesmo. Às vezes a gente, quando fala em negócio, a gente acaba demonizando um pouco isso. A clínica popular é ruim, você não deve começar. A gente que fez vários cursos de negócio em relação a isso. Mas essa experiência realmente é uma experiência que a gente não tem na residência, porque na residência a gente não tem o nosso cliente, né? E ele não é só nosso paciente, ele é cliente. A gente está vendendo um produto, a gente tem que tratar o nosso serviço como um produto. E às vezes essa é a porta inicial mesmo, para a gente ter esse aprendizado e para a gente aprender a lidar com a clientela, usar a puericultura. E talvez realmente não seja para fazer o nome, talvez a conversão daqueles pacientes seja pequeno, mas a experiência, se você souber aproveitar, né, é uma experiência que eu acho que também vale a pena sim, antes de você encarar o particular. Sim, porque eu fazia atendimentos a cada 30, 40 minutos. Tinha assim, eu atendia da 1 da tarde até às vezes 7 horas da noite e atendia direto. Muitos pacientes pegavam o meu telefone, porque eu dava o meu telefone para eles, para acompanhar, né? E pacientes que criavam muito vínculo. Alguns pacientes, inclusive, vão até Brusque hoje continuar o acompanhamento comigo. Eu ganhava presentes, a clínica fazia bolo de aniversário quando eu estava de aniversário. Então, tinha muito isso de não ser... É diferente, assim. E a gente aprende na residência a trabalhar com pessoas do SUS. E ali as pessoas, por pouco que estão pagando, elas estão pagando, ou aquelas que não estão pagando, elas têm os seus convênios. Então algumas já tinham classes sociais mais diferenciadas, enfim, e você aprende a lidar com esses diversos tipos de clientes. Então, desde o cliente que tem condições de ir numa gastro, aquele cliente que não tem condições de ir, como é que você consegue manejar aquilo ali no consultório, até segurar as pontas para ver se uma gastro consegue fazer um preço social. Tudo isso você vai tentando, né, manejar ali mesmo, porque você está a fim de resolver o problema daquele cliente que é completamente diferente do que a gente via na residência, né? E o volume foi um grande desafio de atender, né? Puericultura no volume é desafiador. Para mim foi bem desafiador. É um grande desafio mesmo. Não, e o negócio do plano de saúde ainda tem esse detalhe. Se você é clínico, se você é cirurgião, se você faz algum tipo de procedimento, porque isso muda, né? Você agrega coisas na sua consulta que aumentam o valor. Então, às vezes para um cirurgião, como é o caso do seu marido, que é o caso do meu marido, são situações que talvez realmente valem mais a pena do que para quem é só clínico e ganha só a consulta. Porque você não consegue... Chega um momento que você não consegue escalar mais, porque você tem um limite de tempo que você consegue atender, um limite de horas que você consegue trabalhar por dia, e que dependendo de cada um das suas outras funções na vida, na casa, né, em outros trabalhos, então aquilo fica um pouco restrito, o que essas outras especialidades conseguem escalar melhor, porque tem a consulta, tem a cirurgia, tem o procedimento, tem o exame, que nós pediatras ficamos muito limitados, porque nós somos uma especialidade
fundamentalmente clínica, então a gente ganha por consulta. E mesmo eles tendo já, entrou na ANS algumas coisas que já melhoraram para o pediatra, que foi a história do valor diferenciado para uma consulta de puericultura, entendendo que é uma consulta diferenciada, já entrou no rol dos procedimentos da ANS também a consulta pediátrica pré-natal. Mas mesmo assim, né, é só aquilo, então você vai fazer um atendimento de 1 hora e você não vai conseguir agregar nenhum outro ganho em cima daquele ali, aquele valor de consulta e ponto final. E aí acaba que esse valor, se você, né, o valor do plano, se você investir em uma outra questão, como às vezes no marketing, em um tráfego para as pessoas agendarem consulta para você, vai valer mais a pena, talvez você vai ter mais retorno do que só investir mesmo no próprio plano, né? Ah, sim, isso ainda é uma outra questão, porque quando você entra no plano de saúde, eles te garantem que você tem acesso àquela carta de clientes. Eles não te garantem que eles vão mandar os clientes para você. Na verdade, você continua tendo que prospectar pacientes. Só que em vez de você estar prospectando pacientes próprios seus, que talvez vai demandar um pouquinho mais de trabalho, mas eles serão seus pacientes, você está prospectando pacientes para o plano, você está divulgando apenas o plano de saúde, que é um paciente que não vira seu paciente. E você está concorrendo com uma mesma classe, né, com os colegas da mesma situação que você. Então você não consegue se diferenciar grandemente porque está todo mundo concorrendo pelo próprio plano. Quando você faz atendimentos particulares, você consegue fazer diferenciais, colocar valores diferentes, enfim, colocar os seus limites que às vezes o plano não te permite, porque caso contrário você não consegue pagar a sua dívida com o próprio plano, né? E nem manter a sua estrutura. Exatamente. É isso aí. A gente está muito demais. Muito Fátima Bernardes.